entendo que é óbvio que, pelo menos a grande maioria dos cristãos, sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa é uma data simbólica. Mas nós entendemos que essa simbologia ela é boa. O fato da nossa cultura, quase que unanimemente, parar para celebrar essa data, independente das formas como celebra, nos faz, irmãos, termos a oportunidade de lembrar o real sentido do Natal. Obrigado. E com isso, então, eu quero relembrar você um pouco mais acerca do real sentido do Natal. Eu quero compartilhar com você, nessa manhã, uma mensagem nessa direção. Uma vez que, para nós, o verdadeiro sentido do Natal está descrito ali naquela frase. Jesus é o nosso maior presente, o nosso maior tesouro. E o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, vai trazer a nós um pouco de informação acerca dessa mensagem, do sentido dessa mensagem. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, o verso 1 ao 7, nós vamos ler apenas a título introdutório e de contexto. Diz o seguinte, acompanhe aí comigo, por favor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse primeiro bloco, irmãos, ele traz algumas informações importantes para nós. Nós entendemos, por exemplo, a partir das Escrituras, e esse é um dos textos que traz essa mensagem para nós, que este momento é o clímax de toda a mensagem que nós temos nas Escrituras. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e aqui o texto também vai nos conectar ao Antigo Testamento, nós vamos perceber que a mensagem no Antigo Testamento é acerca da promessa de Deus, de que Ele viria na história e Ele ofereceria graça aos pecadores. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos, por exemplo, a menção ao fato de José ser descendente de Davi, e nós nos lembramos da promessa feita a Davi. Deus disse ao rei Davi que o cetro jamais se afastaria da casa dele, ou seja, que ele levantaria um rei que governaria para sempre. Davi entendeu que não era um dos seus filhos, de imediato. Davi entendeu pela fé o que ele havia recebido como promessa. E nós estamos diante do texto em que Deus está cumprindo a promessa. E o descendente de Davi agora está na história, entrou na história. É interessante que quando nós olhamos para o texto ainda, ele vai fazer uma conexão histórica. Ele vai mostrar para nós que há um período histórico aqui, em que César Augusto, o grande imperador, havia determinado um recenseamento. Ele então faz questão de colocar exatamente o período, no verso 2, quando Quirino era governador da Síria. Com isso nós percebemos a historicidade de Cristo. Eu sei que esse não é um assunto tão polêmico nos nossos dias, mas ao longo da história houveram questionamentos acerca da historicidade de Cristo. Se Jesus não era apenas um personagem fictício, apenas um mito, uma lenda. Inclusive houve um período da história da igreja protestante em que uma teologia, a teologia liberal, ela então começou a anunciar que Cristo na verdade não era um personagem histórico, que Cristo era apenas uma espécie de fábula, mito, lenda contada por Deus, como um pai quando conta uma história que ainda que não seja verdadeira, tem um sentido por trás, ele quer edificar, ele quer compartilhar algo importante para o seu filho. Tem gente que acha que Jesus é uma espécie de conto de um pai para o seu filho, para acalentar a alma. Mas olha que interessante, Jesus é um personagem histórico, atestado inclusive por não cristãos e por judeus. Você sabia disso? Se você der uma olhada, uma pesquisada, você vai perceber que homens importantes da antiguidade, como Plínio, Suetônio, Luciano, importantes para a época, que não eram cristãos, atestaram a historicidade de Jesus. E até mesmo o grande historiador judeu, Flávio Josefo,
também atestou a historicidade de Jesus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos diante de um fato, ou do fato mais importante de toda a história: o nascimento do Salvador do mundo. E é bonito olhar para esse texto, irmãos, e perceber, finalmente concluindo essa introdução para a gente ler o texto da manhã, a gente perceber o fato de que quando Deus veio na história, Deus entrou na história de maneira oficial, no nascimento de Jesus Cristo, o homem-Deus, surpreendentemente, Ele não o faz buscando em primeiro lugar os poderosos da época. Ele não o faz buscando o melhor lugar para que Ele fosse confortavelmente recebido. Mas Ele nasce em uma manjedoura. Um lugar humilde, simples, onde foi depositado, irmãos, o Salvador do mundo. Um dos teólogos que eu gosto muito de citar, de ler algumas coisas dele, o Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, irmãos, que a manjedoura humilde se transformou no Santo dos Santos, porque Jesus estava lá. Perceba, um instrumento, um objeto extremamente humilde, que se torna agora de tanta importância ao ponto de nós mencionarmos ano após ano a manjedoura. Mas eu quero te mostrar a partir do próximo bloco que isso não aconteceu apenas com as coisas, isso aconteceu também com as pessoas. Perceba agora comigo o verso 8, e nós vamos ler até o verso 20. Ainda diz assim as Escrituras: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança, deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aí, irmãos. Deus abençoe e que possa aplicar essa palavra ao nosso coração, nos edificando, transformando, em nome de Jesus. É interessante, irmãos, que esse período então, esse é um momento na nossa cultura em que, quase que via de regra, as pessoas se voltam para essa mensagem acerca do Natal. Como eu disse, eu acho que isso é bom. Nós temos aí uma grande oportunidade de falarmos, de mostrarmos qual é o verdadeiro sentido do Natal. Entendo que há valor nisso. Mas entendo, irmãos, que nós precisamos mostrar o que significa o Natal em toda a sua plenitude. Porque esse é o momento em que a maioria das pessoas se volta para o bebê. Pensa no bebê, celebra o bebê, mas o Natal é muito mais do que isso. O Natal é a prova final, cabal, de que Deus entrou na história para redimir pecadores. O fato de Cristo, de Deus Filho, ter se tornado homem, é a comprovação de que nós, todos nós, a humanidade, estava separada de Deus, afastada de Deus. E a menos que essa humanidade tivesse um toque de graça de Deus, estaríamos todos, sem exceção, condenados. Mas Deus entra na história, e o agir de Deus na história agora é para manifestar a sua graça, a sua bondade, a sua salvação. É interessante que já há alguns anos eu tenho mencionado essa frase nessa época do ano, e o que eu quero te dizer, ela resume nessa manhã, porque nós percebemos, irmãos, que parte da mensagem é celebrada quase que por qualquer pessoa. Mas alguém já disse no passado, falando acerca de Cristo,
que muitos até celebram o seu nascimento, mas poucos reconhecem o seu sacrifício. Quando nós falamos do nascimento de Cristo, o bebê na manjedoura, essa é uma mensagem que, digamos assim, agrega a todos, e ela é importante, não quero diminuí-la de forma alguma, mas nós precisamos entender que o Natal é muito mais do que apenas o bebê na manjedoura. Há uma grande mensagem de Deus na história. Deus entrou na história, e é surpreendente perceber que Ele o faz de tal maneira, como eu já disse, que primeiro, um objeto simples, um lugar humilde, se tornou agora o lugar da habitação do Salvador do mundo, do Filho de Deus. O texto diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Se você der uma olhada no texto, o que é que o texto está nos mostrando? Que era um evento que estava acontecendo, que mobilizou pessoas para aquele lugar de tal maneira que não havia mais quarto de hotel. Mas nisso já reside uma mensagem bonita. O Salvador do mundo, irmãos, escolheu não as coisas mais célebres, mais famosas, mais pomposas da nossa humanidade, mas a manjedoura humilde. Mas sabe o que é bonito? Não apenas os lugares humildes se tornaram a habitação do Salvador do mundo, mas Ele visitou pessoas humildes. Se você der uma olhada comigo no verso 8, o texto está mencionando que agora a visitação de Deus alcança, em primeiro lugar, um dos primeiros públicos, um grupo de pastores. Esses pastores não eram pastores de igreja, como eu, pastor Luciano, como o Dani, que está aí nesse processo. Claro que essa figura, na verdade, nós é que pegamos de lá, da ideia de alguém que cuida de um animal, de uma ovelha, e a ovelha sendo esse animal tão dócil, indefeso, tão dependente, a Bíblia então usa como uma figura para falar da nossa relação com Deus. Na verdade aqui, inclusive, irmãos, a relação, ainda que a gente diga que é o pastor com as ovelhas, no fundo, é uma ovelha cuidando de ovelhas. Todos nós, na verdade, somos ovelhas do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, João capítulo 10, que Ele é o bom pastor. Mas a figura é retirada desse contexto. Mas há algo interessante, que vai além daquilo que nós hoje em dia costumamos perceber quando nós falamos de pastores. Nós entendemos a figura desse profissional que cuida desses animais. No entanto, irmãos, o contexto aqui tem alguns detalhes que eu preciso te mostrar. O que significa o fato de Jesus aparecer a pastores? Significa, ou o anjo aparecer a pastores anunciando o nascimento de Jesus? Significa que a mensagem agora, significa que a visitação agora alcançou as pessoas tidas como simples e impuras da época. O pastor era aquele que cuidava das ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Ele cuidava dos cordeiros que seriam levados para o sacrifício. Mas justamente por causa desse contato com os animais, com as sujeiras que os animais produziam, e por que não, talvez em algum momento ou outro, até mesmo com animais mortos, os pastores eram considerados cerimonialmente impuros. Isso significava que eles cuidavam do sacrifício, eles preparavam o cordeiro. Quando o cordeiro era levado para ser sacrificado no templo, ele não podia participar do culto. E de repente o Cordeiro de Deus está convidando pastores para virem conhecê-lo. Homens humildes, gente simples, foi escolhida para ser visitada pelo nosso maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. O que essa visitação nos ensina, irmãos? Nós temos aqui alguns ensinamentos. A visitação de Deus na história, o verdadeiro sentido do Natal, que significa que Deus veio a nós na história, o que ela gera, qual é o resultado dela? Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar aqui 3 resultados desse genuíno encontro ou visitação de Deus na história. O primeiro deles, irmãos, é que uma visitação de Deus na história, um encontro com Deus, ele resulta, em primeiro lugar, naturalmente, em perturbação e medo. Se você olhar novamente para o verso 8 comigo, você vai perceber, o verso 9, ele vai dizer o seguinte: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Mas olha o que o texto diz no final do verso: e ficaram tomados de grande temor. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós percebemos é que
a primeira coisa que aconteceu diante de uma visitação divina foi que os pastores tiveram medo, temor. E eu quero te dizer que isso é natural e necessário. Preciso te dizer nessa manhã que o Evangelho é uma boa notícia, é uma grande notícia, mas ele começa com uma má notícia. A visitação de Deus na história, o Natal, o nascimento de Cristo, é a declaração formal de Deus de que todos são pecadores, injustos, incapazes por si mesmos de fazer o bem, carentes de um ato divino de graça, para que estivessem novamente em paz com Deus. Quando esses homens então são visitados, a primeira coisa que acontece é profundo temor. E precisa ser assim também comigo e com você. Nós, à luz das Escrituras, éramos inimigos de Deus, por causa da nossa condição pecaminosa. Você já deve ter experimentado, ter tido algum desentendimento com alguém, ou às vezes não se desentendeu, mas sabe que a pessoa teve alguma dificuldade por algo que você fez ou que ela fez. Você já deve ter experimentado algo desse tipo. Eu já experimentei. E de repente você está andando na rua, e aí aparece justamente a pessoa que você está meio assim de cumprimentar, de conversar. Como é que o ser humano reage? Se der tempo da outra pessoa não olhar, ele atravessa a rua. E aí passa do outro lado da rua, de preferência dá uma olhada na loja, para fingir que não está vendo, para ignorar a presença do outro. Às vezes não dá, né, irmãos? A gente dá de frente, e aí fica aquele constrangimento. Eu quero te dizer que é um constrangimento, de certa forma, semelhante a esse, que a Bíblia está dizendo que aconteceu. Os pastores ficaram constrangidos pela visitação de Deus, reconhecendo a sua condição. E todos nós, irmãos, estamos na mesma condição, somos pecadores. Como pecadores, quando nos achegamos a um Deus Santo, o primeiro sentimento, o primeiro resultado desse encontro com Deus precisa ser mesmo temor. Precisamos reconhecer a nossa condição, e dessa forma, reconhecendo a nossa condição, nos arrependermos dos nossos pecados. O início do Evangelho, irmãos, é o arrependimento. A mensagem de salvação que nos leva ao arrependimento. Aqui nós estamos diante de pastores que agora tiveram um encontro com o anjo de Deus. E esse encontro, então, a glória do Senhor gera temor nos seus corações. Me desculpe, meu irmão, mas a minha impressão é de que nós vivemos numa geração cada dia mais sem temor de Deus. Cada dia menos as pessoas têm levado Deus a sério. Muitos cristãos, inclusive, têm vivido dessa forma. É muito bom ouvir o que Deus tem para dizer na sua palavra. Mas eu acho para mim. E nós seguimos muitas vezes uma vida demonstrando na prática a ausência de temor a Deus. Me desculpe, mas na minha opinião, a ausência de temor a Deus pode indicar que na verdade nós jamais tivemos um encontro com Ele. Aquele que recebeu uma visitação de Deus na história, a primeira coisa que acontece com ele é um coração repleto de temor a Deus. Nessa manhã eu quero te dizer que é a oportunidade, quem sabe, de Deus. Se você nunca experimentou desse temor, e à medida que a mensagem é pregada, ele toca o seu coração, quem sabe seja a primeira evidência de um encontro com Deus nessa manhã. É assim que acontece. Talvez você de casa que nos ouve, com a vida cheia de problemas, cheia de pecados, cheia de escolhas ruins, pensando no novo ano que se aproxima, pensando em boas escolhas que você quer fazer. Deixa eu te dar uma triste notícia. Como eu, provavelmente você vai fazer uma lista de coisas a fazer em 2025. Mas se não for a graça de Deus para transformar o seu coração, você vai chegar no final de 2025 do mesmo jeito que chegou ao final de 2024, insatisfeito, com a sensação de que não alcançou aquilo que deveria. Quando nós olhamos para esse texto, então, irmãos, nós percebemos que a visitação de Deus na história começa visitando simples pastores. E quando os simples pastores são visitados, o primeiro resultado é um profundo temor diante de Deus. Mas é bonita a mensagem que ela não para aí. O princípio do Evangelho, irmãos, tem a ver com arrependimento gerado por Deus no nosso coração.
Mas na sequência, olha o que o texto diz. Verso agora de número 10. Vai nos mostrar que um genuíno encontro com Deus, além de gerar temor de Deus, resulta também na descoberta de boas novas, de grande alegria. O verso 10 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo sempre. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Bonito, irmãos, perceber a atitude agora do enviado de Deus diante dos pastores. Quero te explicar aqui esse não temais, como se parecesse que ele é contraditório à ideia de que o temor é necessário. Na verdade, nós encontramos isso ao longo de toda a Escritura. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o encontro com Deus, em primeiro lugar, gerou temor em todos os personagens do Antigo Testamento. E assim deve ser nos nossos dias. No entanto, em todas as visitações, além do temor, há uma mensagem graciosa. A ideia é: vocês são pecadores e o temor é natural. Mas agora que a mensagem do Evangelho chegou até vocês, vocês são convidados a se alegrarem em Deus, porque a sua graça se estendeu a vocês. Nós tivemos aqui uma classe da escola dominical, nós trouxemos o livro de Neemias, ensinamos aqui, explicamos o livro de Neemias inteiro. Eu particularmente fiquei com os capítulos 8 em diante. O capítulo 8 para mim é uma preciosidade, irmãos. No capítulo 8 nós temos ali um despertamento espiritual. O povo se volta para Deus, o povo ouve a palavra de Deus e se volta para Deus. E no capítulo 9 há um profundo quebrantamento, o povo se arrepende dos seus pecados. Há um culto que dura 6 horas. 3 horas de leitura e exposição da Bíblia, 3 horas de oração. O povo chora na presença de Deus, confessando os seus pecados. E na sequência, o sacerdote, o levita, diz assim: ei, chega, hoje é dia de festa, é dia de alegria. E eu lembro que eu expliquei aqui, que na verdade o que ele está dizendo não era que o choro deles era desnecessário, que o arrependimento deles era desnecessário, mas a ideia é: a visitação de Deus em primeiro lugar gera em nós temor, quebrantamento diante de Deus, contrição, mas ao mesmo tempo, na sequência, há o convite gracioso para nos reerguermos na presença de Deus, nos alegrarmos e celebrarmos a paz com Deus que nós encontramos graciosamente em Cristo. É bonito perceber isso aqui, irmãos, como os pastores agora se alegram na presença de Deus. Eles agora são convidados a se alegrarem. E a razão está no verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É por isso, meu irmão, que ainda que o ano possa ter sido difícil para você, nós somos convidados a chegarmos a esse final de ano com o coração alegre, porque nós nos lembramos a grande dádiva de Deus a nós. Faltou alguma coisa em 24? Talvez algum projeto não concluído, talvez algum desejo, um sonho não realizado, talvez algo em relação até mesmo à comunhão com Deus. Poxa, eu queria ter lido mais a Bíblia, eu queria ter me dedicado mais ao ministério dessa e dessa forma. Quero te dizer que essa preocupação cabe, mas para além da preocupação, nós somos chamados a nos alegrarmos na graça de Deus. Não é sobre nós, irmãos, é sobre Jesus, e sobre como a graça de Deus é oferecida a pecadores como eu e você. Essa graça está disponível a nós. Talvez você não esteja experimentando isso no final do ano. Talvez quando nós falamos de problemas, de lutas, você olha e diga: olha, não é muito o meu contexto. Eu não estou enfrentando grandes guerras, grandes lutas. O mesmo autor que eu já citei, o Warren Wiersbe, diz algo interessante. Ele diz que a ausência de guerras não é garantia de paz. Eu quero te dizer que o Evangelho oferece a melhor de todas quando nós falamos em paz. O Evangelho nos oferece paz com Deus. O que a Bíblia nos diz é que éramos inimigos de Deus, mas agora, pela graça de Deus, nos é oferecido paz com Deus. Você já experimentou dessa paz? Se não, quem sabe, essa é a manhã
em que o Senhor te dá a oportunidade de experimentá-la pela primeira vez. O coração está inquieto, agitado, carente de paz. Jesus Cristo é a resposta para o seu coração. Mas talvez você já experimentou dessa paz. Mas como nós ouvimos inclusive na parábola que Jesus conta do semeador, talvez os cuidados desse mundo, as preocupações, as lutas, as angústias, os problemas, a ansiedade e tudo mais, vem ofuscando a paz no seu coração. Eu quero te dizer que essa é a manhã em que você pode reavivar a paz no seu coração, porque a paz que Cristo oferece não é circunstancial, é para além das circunstâncias. É por isso que nós podemos experimentar paz com Deus. E é interessante que quando a Bíblia fala inclusive de paz, a palavra que vem desde o Antigo Testamento e o judeu aprendeu a celebrar é a shalom. Só que shalom é não apenas esse sentido de paz que nós temos na nossa cultura. A shalom tem essa ideia de uma plenitude de satisfação. A paz que Cristo oferece é assim, de tal maneira que nós nos alegramos e nos sentimos plenamente satisfeitos em Cristo, independente daquilo que faltou. Nessa manhã eu quero te lembrar que nós recebemos o melhor de todos os presentes. E isso significa que nos é oferecido paz com Deus. Talvez você já fez como eu. Ouviu no passado o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você foi e experimentou o alívio de Cristo. Mas talvez, como eu já experimentei, pouco a pouco, você foi retornando para algumas coisas que você vivia e fazia, e quando você percebe, o coração se encontra de novo amargurado, entristecido, sobrecarregado. Cristo te convida mais uma vez nessa manhã: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bonito perceber, irmãos, como o Evangelho vem a pessoas humildes e simples, como os pastores. Bonito perceber o temor que o Evangelho gera no coração desses homens e no nosso também. Bonito perceber a paz e graça que foi oferecida a eles e que se estende a nós também. Nessa manhã, nós somos mais uma vez convidados a desfrutar dessa profunda alegria que nós conhecemos em Jesus. Já há décadas nós temos cantado que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Essa alegria, meu irmão, mais uma vez, está disponível para mim e para você nessa manhã. Mas em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber ainda que essa visitação de Deus na história, ela ainda resulta não apenas em temor diante de Deus, não apenas em grande alegria, paz com Deus, mas ela resulta em atitudes de adoração e de serviço. Há algo que é resultado desse encontro e que é evidenciado pela nossa adoração, pela maneira como nós servimos a Deus, pela maneira como nós servimos uns aos outros. É interessante que todo esse texto, na minha opinião, está dentro desse contexto. Ele começa com o envio de um ministro de Deus, um anjo, com uma mensagem. Esse anjo traz uma mensagem, ele cumpre a sua missão. A Bíblia diz que os anjos são ministros. E ele, como ministro, vem aos pastores entregar o seu recado. Mas não fica só nesse anjo. De repente aparece uma milícia de anjos, um coral maravilhoso. E esse coral, irmãos, cantou a primeira cantata de Natal, viu? A mensagem desse coral está aí no verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Irmãos, eu gosto muito de coral. Eu já falei para alguns irmãos aqui na EPVO que eu fico assim, tentado para vir participar do coral, mas o meu horário de buscar as meninas dificulta muitas vezes participar dos ensaios, mas eu amo o coral, irmãos. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando essa cena, aquele maravilhoso coral de anjos. Que experiência maravilhosa! Louvando e adorando a Deus, servindo a Deus. Mas sabe o que eu tenho para te falar nessa manhã? Há uma adoração que, à luz das Escrituras, é ainda mais profunda do que a adoração dos anjos. Deixa eu te explicar por quê. Esses anjos são seres criados por Deus, não são a coroa da criação.
A Bíblia diz que a coroa da criação somos eu e você. E esses anjos vivem nesse estado ainda de perfeição. E nesse estado de perfeição eles adoram e servem a Deus. Mas sabe qual é a melhor adoração? A adoração mais profunda e sincera? A adoração dos pecadores redimidos. A adoração de gente que sofre, que chora, que lamenta, mas que mesmo no meio da dor e do sofrimento, exalta ao seu Deus. Ouvi a história de um pastor há um tempo atrás, irmãos, que perdeu seu filho. E óbvio, não estamos aqui defendendo que quando a gente perde alguém, a gente tem que ser um super-herói, que não pode sequer ter o seu momento de luto. Esse pastor teve. Depois de um momento de luto, chorou o seu filho, veio um culto dominical em que ele quis participar. E ele foi questionado por uma pessoa. A pessoa disse: não, pastor, acho que ainda não está na hora. O senhor precisa descansar mais, o senhor precisa se ausentar mais. E tinha direito para isso, irmãos? É óbvio que tinha. Mas esse pastor disse algo muito marcante. Ele disse: olha, eu acho que eu preciso ir para a igreja nesse contexto. Eu não quero perder a oportunidade de entregar a Deus a melhor adoração que eu poderia. Sabe por quê? Na eternidade, irmãos, nós estaremos no estado de perfeição, corpo glorificado, um lugar onde não há dor, sofrimento, onde não há pecado. Mas hoje nós temos a oportunidade de adorar a Deus, mesmo em meio às nossas limitações e fraquezas, mesmo em meio aos nossos problemas, mesmo em meio aos desafios que nós enfrentamos. Por isso, eu quero te desafiar nessa manhã: entregue a Deus a sua adoração, sirva a Deus com a sua vida. O tempo é agora. A gente às vezes chega no final do ano cansado, isso é do ser humano. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os jovens se cansam e se afadigam, e os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Talvez você está chegando no final do ano assim: puxa, deixa eu ir desacelerando, estou cansado. Eu quero te lembrar nessa manhã que nós temos descanso em Cristo. Eu quero te lembrar nessa manhã que o tempo a descansar, irmãos, vai chegar ainda. Só que não é nesse plano, é quando a gente for para o andar de cima. Hoje é tempo de adorar e servir a Deus com as nossas vidas. É bonito porque o texto não para nos anjos. Se você der uma olhada no texto ainda, verso 15 vai dizer assim: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Verso 16: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Interessante, irmãos, nós temos aqui o primeiro corre-corre de Natal. Diferente da nossa cultura, que nessa época está todo mundo correndo para comprar presente, para comprar comida, para decoração e tudo mais. Os pastores estavam correndo para servir e adorar a Cristo. Quando eu vejo alguém falar em Maringá assim: nossa, porque vai chegando nessa época do ano, o trânsito fica complicado. Irmãos, trânsito complicado para mim é Belo Horizonte. Aqui para mim eu estou no paraíso. Então entenda, você no seu contexto e eu no meu. Deixa eu te contar o que acontecia em Belo Horizonte quando eu morava lá. Mais ou menos 15 dias antes do Natal, eu falava com a Ingrid: faz a lista, porque eu vou no supermercado e a partir de amanhã eu não piso mais lá. Teve um ano que minha mãe esqueceu de fazer as compras. Cheguei para o Natal, minha mãe com a lista falou assim: você não vai no mercado para mim, não? Falei: amém, vamos lá, né? 2h30 na fila para pagar a compra. E eu só ficava olhando para aquele carrinho e pensando: meu Deus, por que nós não fizemos isso antes? Há um corre-corre no Natal, não há? Essa é a época que o lojista põe o preço, pode pôr o preço lá em cima, porque está todo mundo com pressa, todo mundo cansado. O povo vai comprar, porque afinal de contas está chegando o dia, está aproximando, vamos lá e vamos resolver. E não estou dizendo que isso não é válido. A festa, os presentes, o banquete, tudo isso, irmãos, é uma bênção. Mas sabe o que me maravilha nesse texto? Que é algo mais do que isso. O corre-corre dos pastores é para ir servir e adorar Jesus. Leia comigo o restante, verso 17. E vendo a Jesus na manjedoura, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Verso 17 já mostra esses homens agora trabalhando. Os simples pastores agora se tornaram arautos do evangelho. Os simples pastores estão agora visitando José e Maria e narrando a eles aquilo que eles ouviram.
encorajando a José e Maria. Olha, um anjo nos visitou e foi assim que ele disse. Olha, apareceu uma milícia celestial adorando. E olha que bonito, irmãos. Esses homens agora estão levando essa mensagem a outros. Mas continue o texto comigo. Verso 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Mas o verso 20, irmãos, para nós terminarmos. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores agora estão retornando de Belém para sua casa, mas eles não retornam do mesmo jeito. O texto diz que eles estão retornando, mas glorificando e louvando a Deus. Como é que o evangelista Lucas soube disso? Você tem uma opinião? Eu vou te dizer qual é a minha. Eu não creio que os pastores foram lá nos discípulos e disseram: olha, quando a gente voltou para casa, a gente voltou glorificando, louvando. Põe isso aí quando você for escrever, tá bom? Possivelmente, irmãos, a maneira como eles voltaram para a sua terra, glorificando e louvando a Deus, se tornou notória, pública, porque eles publicaram aquilo que eles receberam, um encontro maravilhoso, gracioso com Jesus Cristo. Eu e você somos chamados a fazer da nossa vida também um instrumento de adoração a Deus, um instrumento de serviço a Deus e à sua igreja. Pastor Felipe Fontes é um dos professores lá do Mackenzie, pastor presbiteriano, disse certa vez o seguinte, eu anotei em um desses natais: o bebê cresceu, derrotou o usurpador e assumiu o lugar de rei, senhor e juiz. Uma relação correta com ele exige mais do que a simpatia sentimentalista com uma criança. Exige rendição, entrega e obediência. Neste Natal, considere seriamente isto: sua vida está em jogo. Olha que interessante, irmãos. Somos desafiados a fazer também da nossa vida um instrumento de adoração e de serviço a Jesus Cristo. Está carregando aí o fardo de 24? Tem outro ano se aproximando. Quero te desafiar a não só experimentar o renovo de alegria e de paz em Cristo, mas a olhar para o ano que está chegando com expectativa de como é que você vai adorar e servir a Jesus com a sua vida. Assim, irmãos, dessa maneira, é a vida de alguém que teve um encontro real, genuíno, verdadeiro com o Salvador do mundo. Eu quero concluir com uma frase também de um outro teólogo que eu tenho citado muito aqui, William Hendrickson. Ele diz o seguinte: não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia. Assim também, há corações que nunca recebem a Cristo. E isso não porque o odeiam definitivamente, mas simplesmente porque esses corações já estão ocupados por pensamentos de riquezas, honras, prestígio, prazeres, negócios e etc., que não tem lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre sua vontade, nem desejos de deixar seu caminho para fazer o que lhe agrada. Esse autor nos convida, irmãos, a refletir acerca dessa mensagem e a perceber que muitos têm agido dessa forma. Assim como aquela hospedaria não havia lugar para Jesus, o seu coração tem sido negado a Cristo. Talvez não os seus lábios, mas talvez o seu coração. Meu irmão, nessa cultura que nós vivemos, onde as pessoas querem ser servidas a todo tempo, onde as pessoas estão buscando algo para si, o Evangelho muda, inverte a direção. Nós entendemos que as boas novas que recebemos nos impulsiona na direção do outro, nos impulsiona a servir, nos impulsiona a adorar a Deus. Que o verdadeiro sentido do Natal traga a você a capacidade de perceber essas coisas, de se deleitar nessas coisas e de responder a essa maravilhosa mensagem que nós recebemos em nome de Jesus. Amém, meu irmão?
Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele tem o governo sobre os seus ombros. Olhamos para o cenário, às vezes, assustador em algumas áreas. O dólar subindo, a economia com dificuldade, o cenário político complicado, a família enfrentando crise, lutas dentro do lar. Mas, meu irmão, o Natal é o momento em que nós nos lembramos dessa mensagem maravilhosa, graciosa da parte de Deus. Ele nos oferece paz, Ele nos oferece alegria, Ele nos oferece plena satisfação, mesmo em todo esse contexto. E que essa mensagem não só nos alegre, nos preenche, mas nos impulsione a servi-lo e a adorá-lo em nome de Jesus. Amém, meu irmão?